O número que você ligou não recebe chamadas ou não existe. Doutor João Marcos de Camille Gil, mais uma vez o senhor aqui conosco, porque eu quero que o senhor me ajude, desde que o senhor fique dentro daquela tela, claro. Isso, claro. E eu gostaria que o senhor nos ajudasse numa questão. Professor, acabei de ouvir essa mensagem, o número que você ligou não recebe chamadas ou não existe. Aliás, professor, eu vou bolar aqui um quadro, viu, Luiz? Um quadro do Saraiva. O Saraiva Gramatical. O João falou que todo dia ele é atordoado por alguma frase. João, qual é o problema? Achei muito boa essa frase. O número que você ligou não recebe chamadas, não existe. Mestre, tem problemas aí? Tem um problema grave, sobretudo para vocês, nossos alunos, porque isso cai em prova o tempo todo. Não exatamente essa construção, mas o problema em si. Tá? Vocês vão entender direitinho. Deixa eu jogar para o senhor aqui. Isso. Emprego é o seguinte, de pronomes relativos. O problema aí é de emprego de pronome relativo. Quer ver? Pense na frase aí. O número não recebe chamadas, né? O número não recebe chamadas é uma oração. Que você ligou é outra, tá? Vai acompanhando que você entende. Que você ligou equivale a um adjetivo. O número ligado... o número falso, o número grampeado, cabe um adjetivo no lugar. Essa oraçãozinha, uma oração é uma estrutura que tem verbo, é uma estrutura verbal, é um enunciado organizado em torno de verbo, que você ligou é uma oração que equivale a um adjetivo, então é oração adjetiva. E as orações adjetivas se iniciam normalmente por pronomes relativos. Esse aqui é um pronome, por dois motivos. Ele está no lugar do nome número, por isso é que ele é pronome. E ele é relativo porque ele, porque ele relaciona as duas estruturas, ele relaciona as duas orações. Uma é, o número não recebe chamadas. E a outra é, isso, valeu. E a outra é que você ligou. Ou não existe, deixa lá para frente, que é uma outra que não interessa agora. Bacana? Olha só, pronomes relativos em português devem ser usados com a preposição adequada antes. Ligar é ligar a ou ligar para. Então, falta nessa construção a preposição adequada exigida pela regência do verbo ligar, que é ligar a ou ligar para. Então, para corrigir essa frasezinha, né, e isso cai na sua prova o tempo todo. E é um perigo porque a gente ouve errado o tempo todo no rádio, na TV. A tendência do português falado, que não é o que cai na sua prova, é eliminar essa preposição. Vou dar um exemplo para vocês. Não vou citar o nome do jogador de futebol, que é garoto propaganda de um laboratório, de um grande laboratório. Né? O laboratório, também não interessa o nome, ele fala assim, o nome do laboratório, né? O remédio que minha família confia. O remédio que minha família confia. Confiar é confiar em. Então tem que ser o remédio em que minha família confia. Aqui é a mesma coisa. O número a que você ligou. João, mas fica feio. Não interessa. O cara não quer saber se é feio ou se é bonito. É assim que cai na prova que você vai fazer. Tem que ser o número a que você ligou. Ou ligar também pode ser ligar para. Não pode? Então, tem que ser o número para que você ligou. Para que você ligou, não recebe chamadas ou não existe. João, mas tem que usar essa preposição? Gente, antes de pronome relativo, se o verbo exigir preposição, não podemos omiti-la. Isso é questão de prova o tempo todo. E por errar uma ou duas ou três, porque às vezes isso cai mais de uma vez na mesma prova, você pode perder todo o seu tempo, toda a sua preparação, né? E isso não é justo. Bacana? Só tem um instantinho aqui mais, olha só, rapidinho aqui, Tá. Pode, você tem alguma dúvida? Tenho. Então vamos lá. O número ou para que você ligou, ou a que você, o número a que você ligou. Se eu falasse o número para o qual? Isso é que vem agora. Desculpe, olha aqui, professor. Olha aqui, Gente, eu pus aqui, tá. um breve quadrinho dos pronomes relativos em português. Que é o mais
corriqueiro, se usa para retomar noção de coisa, de lugar ou de pessoa. Vamos ver lá. Ó. O número não é pessoa. Não é pessoa. Não é lugar. Não. Sobrou que seja coisa. Essa tripartição é um pouco insuficiente às vezes, mas ela é antiga. Isso aqui vem do século V a.C. Então não tem jeito. Faça por eliminação. No nosso exemplo, número não é pessoa, não é lugar, sobrou que seja coisa. Tá. Bacana? Passa para o próximo aqui, ó. Qual ou quais também retomam noção de coisa, de lugar ou de pessoa. Tá. É só olhar, olha só, que serve a esse papel. Qual e quais também servem ao mesmo. Logo, vamos lá, cabeça não é repolho. Logo, qual é a conclusão? Se ele pedir para trocar que por qual, ou qual por que, é possível ou não é? É, desde que se acrescente o artigo antes de qual ou quais. Então o número... vamos fazer isso. Então vai ficar como? O número ao qual você ligou. Boa. Ou então o número para o qual você ligou. É sempre possível trocar que por qual ou quais, desde que se acrescente o artigo correspondente ao nome substituído. Tá bom. E o inverso também é possível. É sempre possível, na sua prova, meu querido aluno, é sempre possível trocar qual ou quais por quê, desde que você retire o artigo. Entendeu? É assim que funciona. Bacana? Tá bom. Quem só se usa para pessoa? Só para pessoa. Número é pessoa? Não. Não. Então seria correto uma frase: o número a quem você ligou? Seria possível isso? Não, porque número não é pessoa. Bacana? E quem que só se usa para retomar noção de pessoa, sempre vem com preposição antes. Sempre. É a quem, para quem, de quem, sobre quem, por quem e assim por diante. E só serve para retomar noção de pessoa. Só. Esse pronome relativo. Onde e aonde só retomam noção de lugar. Só noção de lugar. Então pense comigo aqui, ó. No nosso exemplo ainda. O número onde você ligou, será que dá, Alê? O número onde? É, porque a gente ouve por aí. O número onde você ligou, será que isso é correto em português? Não, porque é lugar ali, o senhor falou. Isso. Ó, onde e aonde? João, mas eu tenho uma dúvida fatal. Qual a diferença entre onde e aonde? É só uma preposição, gente. Esse a aqui é preposição, mais nada. Só isso. Então, ó, o número onde você ligou não dá porque número não exprime noção de lugar. Não tem jeito. Ah, mas então o número aonde você ligou também não dá porque o referente é número e não é locativo, não dá ideia de lugar. Estão entendendo? Tá legal. Só mais uma coisinha breve aqui, ó, que engana todo mundo. Olha só, onde e aonde só se empregam para lugar. Mas a minha pergunta é, para lugar só se usam onde e aonde? É só olhar para cá, gente. Não. Não, porque que também pode ser usado para lugar. Qual e quais também podem ser usados para lugar. Vamos lá. Quem só se usa para pessoa, mas é o único para pessoa? Não é, porque qual e quais podem se usar para pessoa e que também pode se usar para pessoa. Vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Ó, olha só. O amigo, vamos ver aqui, ó. Confio, é bondoso. Vamos usar um pronome aqui, ó, relativo. Vamos ver. Confiar é confiar em, não é? É. Então vamos lá. Vamos botar um em porque é necessário. Tá bom. Amigo, dá ideia de coisa, de lugar ou de pessoa? É pessoa. É pessoa. João, mas pode ser o meu cão. Não complica, né, meu? Aqui, ó. Amigo, noção de pessoa. Que pronomes eu posso usar para pessoa? Vamos ver.
Pode usar que, o que, pode usar qual, o qual e pode dizer o quem. só que qual sempre com artigo. Com artigo. Então, pode ser o amigo em que confio. Pode ser qual? Pode também. E já tem um em. Só que tem que usar o artigo. Em mais o, fica como? O amigo no qual confio. E para a pessoa também pode ser quem. E quem sempre vem com preposição. E a preposição a gente já sabe qual é. Então, por exemplo, gente, numa questão que proponha várias escolhas, você tem 3 possibilidades corretas. O amigo em que confio, o amigo no qual confio, o amigo em quem confio. 3 possíveis. Tá. Entenderam? É por aí que a coisa anda. Boa. O último pronome relativo aqui. Ó. Assim, antes, para o seu teste de memória, olhe para cá e cole. Olha só, é copiar e colar. Legal? Olha só, vamos ver. Ó. A situação onde o país se encontra. É um início de frase correto ou não? O que você acha, Lê? A situação... Onde o país se encontra. Deixa eu olhar lá na cola. Vamos lá, vamos colar. Onde é lugar? Onde só para lugar. Para lugar. Situação é um referente locativo? Situação não é um referente locativo. É pessoa? Não é pessoa. Sobrou que seja? Coisa. Então não se usa onde, nem aonde. Tá. Legal? O que a gente pode usar? Para coisa. Coisa a gente pode usar o que? Qual ou quais? Qual Só que ou situação está no singular. Então, tem que usar o artigo. Sim, mas situação está no singular. Pode ser que, para coisa, e qual, porque quais claro, não vai dar. Claro, seriam situações. Isso, bacana. Tá. Então tá bom. Se eu usar qual, tem que usar o artigo. Tá bom. E que preposição? Tem alguma preposição nessa construção? Vamos ver. A situação onde o país se encontra não dá. Tem que usar que ou qual. E aí? O país se encontra tal situação ou em tal situação? Isso. Tem um em que não vem expresso, mas existe, porque encontrar-se é encontrar-se em tal situação. Poderia colocar na qual. Então tem que ser. Vamos lá. Se eu usar que? A situação em que o país se encontra. E se eu usar qual? Tem que usar o artigo. Em mais a? Na. A situação na qual o país se encontra. Essa já é mais sofisticada. É um pouquinho mais sofisticado. Legal. Certo? Última dica aqui, gente, ó. Cai na prova só o tempo todo. Esses aqui, ó, cujo, cujos, cuja, cujas, só se empregam entre 2 nomes. Sempre entre 2 nomes. E esses pronomes são os únicos que cabem entre 2 nomes. Aqui, ó, filha é nome, pai é nome também. Eles concordam com o posterior. Sempre concordam com o subsequente. Então, pai é masculino singular, vou usar cujo. A filha, cujo pai é belo. Tá. Presta atenção. Se eu disser cujo, você já sabe que é masculino e singular. Então, perguntinha simples. Será que faz sentido usar um artigo aqui? A filha, o cujo pai? Ou então, cujo o pai? Será que é necessário isso? Não precisa. Cujo já indica a noção de gênero e número. Então, não se usa artigo com cujo. Isso cai em toda a prova, só sempre. E não só cai em toda a prova. A gente vê escrito por aí, A né? gente vê escrito por aí. Pois Tô é. ficando assustado. Não se empregam artigos quaisquer com cujo, cujos, cuja, cujas. Porque na estrutura morfológica desses vocábulos já há indicação de gênero e de número. Então, para que usar o artigo? Não precisa. Posso confessar uma coisa? Pode, claro. Eu decorei para poder passar nas minhas primeiras provas de concurso. Isso. Eu lembro que eu acertava, porque eu só falava o seguinte, aqui não vem o azinho, olha, na minha cabeça, não sei o quê, cujo tal, estou falando dele, legal. Mas era uma decoré. Hoje eu estou entendendo o porquê. Se eu entendesse o porquê, eu não precisaria ficar decorando tanto, João. Pois então. Olha só, gente, mais um pedacinho aqui, ó. Vamos lá, rapidinho. Ó, refere-se ao primeiro. Ô, Johnny, por que se refere ao primeiro? Porque o pai é da filha.
O pai é dela, Tá. é o seu pai. Então esse pronome se refere ao nome anterior, mas concorda em gênero e número com o nome posterior. Já que ele ocorre entre dois nomes, ele tem que ter algum papel relativo aos dois nomes. Ele se refere ao antecedente e concorda com o posterior. E não se empregam artigos porque esses pronomes já trazem, na sua própria forma, indicadores de gênero e número. João, e se for assim, a filha cujo um pai, aí piorou, né? Não se empregam artigos de forma alguma, nem definidos, nem indefinidos com esses pronomes. Vamos ver se você aprendeu? Se fosse o contrário, professor, Diga. Desculpe fazer aqui uma... Desculpe nada, A estamos filha aqui para isso. cujo pai é belo. Legal? Uhum. Eu vi que esse cujo tem uma conotação meio híbrida aí. Mas se fosse o pai aqui, se o senhor me permite, o pai E filha aqui? e a filha aqui. Bom, vamos lá. O pai cuja filha é bela, mas sempre sem artigo, nada de cuja a filha. Então, se aqui ficou cujo pai, e se invertesse, professor, O pai pai cuja e aqui a filha então esse cara tem de concordar com isso. sempre concorda com o posterior e se refere ao anterior. Ah, bom, agora entendi. Refere-se ao anterior Refere-se porque ao o pai anterior. é da filha. Tá, mas tenho de concordar com o posterior. Concorda com o posterior. Poxa, obrigado, senão eu vou ficar louco agora. Tá, entendi. Entendeu? Beleza. Refere-se ao antecedente e concorda com o subsequente. Agora, perfeito. Pois perfeito. então, o que o cara... Só um pouquinho. Pois não. O que o cara faz na prova para te arrebentar? Você já está cansado e tal, ele fala assim, ó, o pronome relativo cujo... Suponha que seja essa frase, lá, perdida lá no meio da vida. O pronome relativo cujo, na linha 19... Ou então, para complicar mais, ele fala assim, ó, o pronome relativo cujo... Na terceira oração do 5º período do 8º parágrafo, aí o cara tem que ter uma bússola para achar essa porra. Desculpa aí. Entendeu? Aí ele fala assim, ele te distrai bastante, aí ele fala assim, ó, olha só, refere-se ao termo posterior e concorda com o termo antecedente. Refere-se ao termo posterior e concorda com o termo antecedente. Certo ou errado? Tá errado. Está errado, porque se Refere-se ao refere ao anterior e antecedente e concorda antecedente. com o posterior. Posterior. Legal. Excelente. Entendeu? Vamos ver se todo mundo entendeu, Vamos? então, inclusive você, meu Pois não. camarada. Vamos ver aqui, ó. Entre dois nomes, é condição mínima de uso. Moça é nome, modos também. Referindo-se à moça porque os modos são dela. São os seus modos, mas concordando com modos. Então, que pronome eu vou usar? Modos é nome também, professor? Nomes, né? São palavras, são os tais substantivos que dão nome ao que quer que seja. Tá bom. Dá nome a alguma coisa. Tá bom. Moça também. Tá bom. Saudade também, banana também, girafa também, cachorro, parede, lâmpada e assim vai. E eu deixei o senhor aí na frase, só ficou a primeira e ficou Não feio. tem problema. Vamos lá, ó. Olha só. Referindo-se ao antecedente, concordando com o subsequente. Então, concorda com modos. Cujos. Ah, agora eu matei. Matou? Matei. Então tá. Agora vamos ver se matou mesmo. Matei porque é cujos modos, Beleza. referindo-se aqui. Então eu não vou mandar um cuja aqui ou cuja Não errado. tem jeito. Ok. Mas falta um pedacinho Pois não. ainda. Falta um pedacinho. Manda bala, tô Vamos lá. pronto. Falar bem é falar bem De. Então, tem que ter a preposição aqui antes do cujos. Boa, porque tem um falam aqui. Falam bem é falam bem de. Puxa, que bacana. E tem que ter a preposição antes do pronome A relativo. moça tem cujos modos falam bem. Ô, João, mas fica feio, não interessa, gente. Gramática não lida com beleza, gramática lida com norma. Tá. Não há concursos para os quais você tem que estudar legislação, Perfeito. regimento interno, Aham. né, lei orgânica do Distrito Federal, sei lá o quê, regimento do Senado, regimento do Tribunal, sei das quantas. Gramática é regimento da língua. Tá certo. Legislação do idioma. Tá certo. Certo? Se houver necessidade de uma preposição, e aqui há, porque falar bem é falar bem de, a preposição tem que aparecer antes do pronome relativo, seja ele qual for. Boa. Voltemos então. Agora, acho que agora vai ficar fácil o pessoal entender, mestre. Então, vamos lá. A frase inicial era o número que você ligou, não recebe chamadas ou não existe.
Vamos lá agora. E agora então ficou fácil, porque se está ligando ali... Ligar é a ou para. Então tem que ser a que você ligou, O número para a que você ligou. ou o número para Tá, que... agora vamos mais um pouquinho, Ale. Vamos ver se você entendeu direitinho. Quer ver? Olha só que legal. Eu posso trocar que por qual ou não posso? Quando o que é pronome, como aí. Posso ou não posso? Posso. Só que colocando o artigo. Claro. Então pode ser ao qual você ligou ou para o qual você ligou. Sim. Ao qual você ligou ou para o qual você ligou. Pergunto para vocês, pode ser para ao qual? Para você também. Pode ser para ao qual? Não, porque a gente vai usar uma preposição de cada vez. Ou é ao qual ou para o qual. O que o cara faz na prova? Põe um para ao qual. Aí é um bis Pra in te idem, sacar. duas vezes a mesma Uma coisa. questão dessas é fruto de um cérebro enfermo. Entendeu? Mas o cara faz. Boa, O cara João. faz. Boa. Entendeu? O cara faz. Vamos ver, ó. Mas é a última. Vai. Será que eu posso usar assim? Estou perguntando para ti. Ó, O número cujo você ligou... o será número... que dá? O número cujo você ligou... Não. Por que não? O Messi falou que eu preciso... O cujo fica entre dois nomes. Então, não dá para ser o número cujo você Número ligou. é nome, mas ligou é verbo. Não vai dar para ser. Entendeu? Ah, mas tem que ser a cujo você ligou. Também não. Também não. Porque a condição fundamental de uso de cujo, cujos, cuja, cujas é ocorrer entre dois nomes. Referindo o seu anterior e concordando Com o posterior. Sou bom aluno. Bah! Pessoal, mais uma vez eu só tenho agradecer aqui, de agradecer ao mestre João. Obrigado pela aula, professor. E eu vou dizer uma coisa, um dos motivos, não sei se o senhor sabe, que eu participei desses, eu confesso aqui nesse vídeo que está todo mundo xingando que eu já passei do tempo, eu participei por um motivo simples. Eu tenho um filho agora de 5 anos, eu preciso saber explicar as coisas também para ele. Então, foi muito legal. Obrigado pela aula, professor. Valeu, obrigado. Tchau. Pô, passou muito, né, cara? Mas isso aqui...